Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais impactantes e, por que não dizer, difíceis da nossa literatura, Os Sertões de Euclides da Cunha. Publicado lá em 1902, esse livro é muito, mas muito mais do que um relato de guerra. É um verdadeiro raio-x de um Brasil rachado ao meio, uma nação em conflito consigo mesma. E para começar, vamos direto para uma frase que já chega com os dois pés na porta. Logo no prefácio, antes mesmo da história começar, Euclides da Cunha solta essa bomba. O que aconteceu em Canudos não foi uma vitória heróica. Foi um crime. E ele fala, denunciemo-lo. Sabe, usar a palavra crime para descrever uma ação do Exército Nacional, isso era, para a época, uma coisa de uma coragem absurda. E essa palavra já dá o tom de tudo que vem pela frente. Então, que crime era esse? Para o Euclides, o crime não estava só na matança final, não. Ele estava na própria raiz do conflito. Era um crime nascido da ignorância. O que ele testemunhou em Canudos não foi uma república forte botando ordem num bando de rebeldes. Foi algo muito mais profundo. Foi o choque violento entre dois Brasis que simplesmente não se enxergavam, não se entendiam. Pareciam dois planetas diferentes. E aqui está o coração da tese dele, que é quase determinista. Para Euclides da Cunha, o ambiente, a terra, o clima, nada disso é só um pano de fundo. São forças que moldam as pessoas, que definem o destino. De um lado você tinha o Brasil do litoral, com uma república novinha em folha, tentando imitar a Europa. Do outro, um Brasil profundo, o sertão, que vivia em outro ritmo, em outro século praticamente. Era como se a geografia tivesse preparado o palco para essa tragédia. O choque era quase inevitável. E para a gente entender essa divisão, Euclides começa a história pelo começo de tudo, pelo primeiro e talvez mais importante personagem do livro, a própria terra, o sertão nordestino. Ele não é só o lugar onde as coisas acontecem, ele é um agente ativo, uma força da natureza que define tudo e todos que vivem ali. E o sertão, na descrição dele, é uma terra de extremos absurdos, é um paradoxo vivo. Durante a seca, é um cenário de tortura. Ele descreve a vegetação, a caatinga, como se ela estivesse em agonia, com os galhos retorcidos parecendo braços implorando por água. Mas, aí vem a chuva, e quando a chuva chega, acontece uma transformação que ele chama de mutação de apoteose. O deserto vira um paraíso, uma explosão de vida. É 8 ou 80. Essa frase, nossa, ela resume a vida no sertão de uma forma brutalmente honesta. A luta ali não é por riqueza, não é por progresso, é uma batalha diária, constante, pela simples sobrevivência contra uma natureza que muitas vezes parece um inimigo. E essa luta molda cada planta, cada animal e, claro, cada ser humano. E quem é o ser humano que nasce e cresce nesse ambiente? Bom, Euclides nos apresenta o produto mais perfeito e resistente dessa terra, o sertanejo. Uma figura que vai estar no centro de toda a análise dele. Olha, numa época em que as teorias raciais da Europa estavam em alta e diziam que o mestiço brasileiro era inferior, o que Euclides da Cunha fez aqui foi uma revolução. O pessoal do litoral olhava para o sertanejo e via um sujeito atrasado, fraco, quase um sub-humano. Mas o Euclides olhou por baixo daquela aparência franzina, daquela postura curvada, e viu o que ninguém mais via. Uma força absurda, uma resiliência de dar inveja. E essa é sem dúvida a frase mais famosa do livro. E que frase! Ela joga por terra todo o preconceito da época. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Mas não é a força de um atleta, sabe? É a força da resistência. Ele pode até parecer meio desajeitado, parado, mas na hora do perigo ou do trabalho, ele se transforma. Montado no cavalo, ele vira um gigante, um centauro bronco, como diz o próprio Euclides. E para deixar essa diferença bem clara, ele faz uma comparação genial. O vaqueiro sertanejo contra o gaúcho do sul. É a imagem perfeita dos dois Brasis. O vaqueiro usa uma armadura de couro, não por estilo, mas para sobreviver aos espinhos da caatinga. O gaúcho usa ponchos coloridos, lenços de seda. Um é sério, endurecido pela miséria, o outro é alegre e expansivo. Um, como diz o Euclides, tem um trabalho que é uma luta. O outro, um trabalho que é uma diversão. São dois países diferentes vivendo no mesmo território. Bom, agora que a gente já tem o cenário e os personagens, falta o estopim. A faísca que vai fazer esses dois Brasis se chocarem de frente. E essa faísca tem nome: Antônio Conselheiro e sua cidade santa, Canudos. É importante entender que Antônio Conselheiro não era um louco qualquer. Ele vinha de uma boa família, mas uma tragédia pessoal o jogou no mundo. Ele virou um peregrino. E num sertão onde o Estado nunca chegava, onde não tinha padre, nem juiz, nem médico, a palavra dele oferecia consolo, oferecia esperança.
Canudos foi a concretização desse sonho, um lugar onde as pessoas poderiam viver segundo as leis de Deus, já que as leis dos homens nunca chegaram lá. O problema é que lá do Rio de Janeiro, a capital da República, a imagem que se tinha de Canudos era completamente diferente. O governo não via uma comunidade de desesperados buscando refúgio na fé. Via uma ameaça, uma rebelião monarquista liderada por um fanático perigoso. E a imprensa da época botou muita lenha nessa fogueira, pintando um conselheiro como um monstro. A opinião pública do litoral, que não entendia nada do sertão, começou a clamar por uma intervenção militar. E a resposta dos seguidores de Conselheiro mostrava que o abismo era total. Eles tinham essa rima: nós temos a lei de Deus, eles têm a lei do cão. Para eles, a república era o cão, era o anticristo. Não tinha meio termo, não tinha conversa, era uma guerra santa. E o resultado inicial foi uma série de vexames para o exército brasileiro. A primeira expedição, com 100 homens, foi humilhada. A segunda, com mais de 500, foi derrotada. A terceira, comandada por um coronel famoso pela brutalidade, Moreira César, terminou numa catástrofe, com o próprio coronel morto em combate. O governo, cego pelo preconceito, não conseguia entender como aqueles fracos conseguiam derrotar o Exército Nacional. O que era para ser uma operação simples, virou uma questão de honra nacional. Depois de 3 derrotas, a República decidiu que não ia mais brincar. A ordem era uma só: acabar com Canudos de uma vez por todas. Não importava o custo. E a resposta veio com força total. Pense neste número. Cerca de 5.000 soldados foram mobilizados para a campanha final. Vieram com o que havia de mais moderno em armamento, incluindo canhões alemães pesadíssimos. Era todo o poder de fogo do Brasil moderno concentrado em um único ponto, para esmagar aquele pequeno arraial de taipa. E mesmo assim, a resistência foi algo de outro mundo. Mesmo debaixo de um bombardeio que não parava, com fome, sede, sem munição, os jagunços lutaram. A guerra virou uma batalha por cada casa, cada trincheira. Euclides descreve cenas de uma bravura desesperada, de gente que preferia morrer lutando a se entregar. E aí Euclides da Cunha nos dá a imagem final da batalha, uma cena que arrepia. No último dia, com Canudos já em ruínas, ele narra o seguinte: eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Essa frase sozinha já diz tudo sobre a tragédia, sobre a desproporção e a loucura daquele conflito. E é aqui que a gente volta para a palavra do início, crime. Porque depois que a última resistência caiu, não houve rendição, não houve prisioneiros. Os sobreviventes, a maioria mulheres, crianças e idosos, foram executados. O arraial foi queimado até o chão. A ordem era não deixar pedra sobre pedra, apagar Canudos da história. E no fim, a pergunta que os sertões nos deixa continua mais atual do que nunca. A história de Canudos é a história de um encontro que virou um massacre, porque um lado do país não sabia e nem queria saber que o outro lado existia. E isso nos faz pensar: será que essa divisão acabou? Ou será que a ideia de um Brasil oficial e um Brasil profundo e esquecido ainda explica muitas das nossas tensões, dos nossos conflitos de hoje? A tragédia de Canudos, no fundo, é um alerta que continua soando.